Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. E antes da gente fazer essa leitura, eu queria que nós tivéssemos um momento de oração, preparando nosso coração para receber da palavra, e também, em especial, pelo vô do Everton, que ele está bem doente mesmo, né? E homem de Deus, que não murmura, que não reclama, que tem dado assim uma aula de cristianismo para as pessoas que estão perto dele, mas é difícil para as pessoas que amam estar perto e ver ele sofrendo. Então ele já está bem avançado na idade, e que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando dele, tirando toda a dor, né? Então eu queria ter esse momento para que nós pudéssemos orar pela vida deste Senhor. E também queria comunicar que tinha um menino na chácara chamado Valdinei, e esse menino ele é casado, e a esposa dele perdeu o pai essa manhã. Então eles encontraram ele na casa e ele estava morto. Então eles não vieram hoje na igreja e pediram também a oração, porque está bem difícil, né? Uma situação bem complicada. E que em nome de Jesus, se você puder, ainda amanhã, pela manhã, vai ser o enterro às 10 horas da manhã. Então eles estão velando o corpo lá no cemitério. Amém? Então orar também pela família, para que a família possa ser consolada pelo Espírito Santo de Deus. Então feche os olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer mais uma vez por esse momento, esse tempo de excelência, onde nós temos, ó Pai, para juntos nós aprendermos da Tua Palavra. O que nos guia, o que nos sustenta, o que nos alimenta é a Tua Palavra. E agora, ó Deus, que o Senhor possa estar usando a minha vida, colocando aquilo que o Senhor já pôs no meu coração, para que seja transmitido para a igreja. Que eu possa crescer, assim como toda a igreja, com a Palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Também queremos colocar na Tua presença a vida do vô do Everton, que tem passado por momentos tão difíceis, um homem temente ao Senhor, que tem nos ensinado e tem dado para a gente aulas de cristianismo, um homem, ó Deus, que não merece sofrimento. Por isso, ó Pai, aquilo que for da Tua vontade, que possa acontecer na vida deste homem, ó Pai, se for a cura, que em nome de Jesus ele possa ser restabelecido. Se não for, ó Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que ele está preparado para poder encontrar com o Senhor. Tua palavra diz que os anos passam e depois vem a idade, e depois vem enfado, vem cansaço. Ó Pai, eu sei, ó Deus, o quanto que este homem já frutificou no reino do Senhor. Que o Senhor esteja com ele, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, o sogro do Val, ó Deus, que foi tido hoje uma notícia bem triste com relação ao seu falecimento. Nós ficamos com o coração pesados, ó Deus, porque é um homem que tudo indica que não te conhecia. Mas, Pai, em nome de Jesus, consola a família neste momento de dor. Ó Pai, que a morte desse Senhor possa servir de lição para muitos, ó Deus, que têm levado a vida levianamente, longe da Tua presença, sem temer ao Senhor. O Pai, abençoa, Senhor, este lar, essa família que chora pela perca desse homem. É que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia então, se você ainda não abriu, 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 7 e verso 8, que diz assim. Acompanhem comigo. Algumas Bíblias está escrito, onde eu vou ler amor, está escrito caridade, mas quer dizer a mesma coisa, né? Inclusive a minha está caridade, mas eu vou ler como amor, para ficar mais fácil da gente poder entender. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Muito se escreve sobre o amor, né? A gente vê nos cânticos que nós cantamos aqui na igreja, nos cânticos gospels,
né, a gente tem visto que a essência de todas as buscas é o amor. Se você gosta de música sertaneja, você vai ver também que a essência da música sertaneja também é o amor. Não é o amor a Deus, mas o amor a alguém, né? Isso também muito se toca, muito se fala, muito se compõe, muito se escreve sobre amor. O homem tenta de todas as formas interpretar o que realmente significa o amor. Muita gente tem uma confusão muito grande com relação ao que realmente significa o amor. Mas enquanto o homem escreve sobre o amor, enquanto o homem canta sobre o amor, enquanto o homem tenta demonstrar atitudes que revelam o amor, a palavra de Deus diz que Deus, ele não faz simplesmente isso, mas ele é o verdadeiro amor. Deus, ele é amor. E essa semana nós fomos bombardeados com vários assuntos que eu particularmente, que retrata exatamente o amor de Deus sobre as nossas vidas. Essa semana Deus falou muito comigo com relação a isso. E não foi diferente, eu nem sabia, depois o Everton me ligou, aconteceu isso também, lá ontem à noite no Atos 29, onde também foi tratado um assunto com relação ao amor. No sábado passado, o Everton ministrou também no Atos 29, e ele falou sobre o amor ao próximo. Daí na rádio, num dos dias, eu falei sobre perdão, e só consegue perdoar aquele que tem dentro de si o amor. E isso foi me falando muito forte. Acordei um dia, essa manhã, numa das manhãs dessa semana, eu não lembro o dia, e Deus colocou muito forte no meu coração que eu deveria expressar amor para aquelas pessoas que estão próximas de mim. E naquele momento veio no meu coração a vida da minha esposa, porque às vezes as pessoas estão perto de nós e a gente acha que elas não devem receber o amor que é devido, ou a gente acha que a gente está dando o amor devido a elas. Mas muitas vezes elas acabam até sendo esquecidas. A gente se importa por quantas pessoas e esquece de se importar com pessoas que estão tão próximas de nós. Lógico que a Bíblia, quando ele diz para nós amarmos ao nosso próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele não está querendo dizer só as pessoas que estão na nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, mas todas as pessoas que você se relaciona todos os dias. Não está errado você também expressar amor para todas as pessoas, mas a gente deve cuidar também do amor que está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E eu acordei com um sentimento muito grande, porque veio uma memória para mim, meu coração ficou apertado, irmão, veio uma vontade de chorar tão grande, logo cedo, e veio um pensamento em mim assim, que eu não estava reconhecendo as pessoas que estão perto de mim, o amor que eu sinto para elas, eu não tenho expressado, às vezes até em atitude tem faltado. E eu veio um filme na minha cabeça assim, de pessoas que perderam pessoas amadas, que estão perto, que convivem perto, que são importantes, mas que no momento, só quando houve a perca, que ele reconheceu o quanto que aquela pessoa era importante. Quantas pessoas que já passaram na sua vida, que talvez hoje você não consegue mais se relacionar com elas, porque talvez elas não estão mais neste mundo, porque já foram, descansaram já não estão vivos mais, não existe mais o sopro de vida nelas, e que se você pudesse ter 5 minutos com essa pessoa, você tinha muitas coisas para dizer a ela. Eu tenho certeza que tem alguém que você pensa, que você lembra, que se você pudesse ter mais 5 minutos com ela viva, para você poder falar tudo aquilo que está dentro de você, seria um grande presente de Deus para a sua vida. Mas infelizmente isso não é possível. Então a gente tem que aprender que nós devemos expressar o amor quando ainda existe a vida. Enquanto existe vida, a gente precisa aprender que nós precisamos reconhecer as pessoas e amar as pessoas e demonstrar amor pelas pessoas enquanto nós respiramos, enquanto essas pessoas respiram, e reconhecer quanto elas são importantes para nós. Daí o pastor foi lá no Facebook e escreveu algo lá para a pastora Tuca, tem algumas pessoas viram, né? Mas aquilo é do fundo do meu coração, verdade, ela é muito importante para mim, e eu tenho visto assim que muitas vezes eu tenho esquecido de expressar esse amor por ela. E em nome de Jesus, eu tenho tentado mudar isso com todas as pessoas que estão perto de mim, de eu mostrar e demonstrar o quanto elas são importantes para mim, enquanto elas são essenciais na minha vida, que são presentes de Deus, que Deus coloca perto de mim.
e que você possa assim fazer o mesmo. E é assim que funciona a dinâmica do céu. Deus, ele funciona dessa forma, porque quando você expressa amor para alguém, você está levando aquilo que Deus é para outra pessoa. Mas infelizmente, o que nós temos visto, a realidade que nós temos visto, é uma realidade totalmente diferente disso. Se nós fôssemos fazer aqui uma retrospectiva daquilo que tem acontecido no mundo, não precisa nem tão longe no mundo, talvez até aqui em Cianorte, talvez no bairro onde você mora, talvez dentro da sua família, nós não precisamos nem pensar lá no mundo, vamos pensar só no âmbito familiar. O que tem faltado muito dentro da nossa vida em família, e só a partir do momento em que nós entendemos isso, que nós vamos conseguir contagiar outras pessoas, é o amor, a essência do amor. A gente fica preocupado com tantas coisas, nós esquecemos de cumprir com o mandamento do Senhor, que o Senhor deixou para nós, que é amar. Infelizmente é isso que acontece. A gente cobra as pessoas, a gente faz de tudo para as pessoas, tentando elas nos agradar e suprir a nossa necessidade, e nós esquecemos que a nossa relação interpessoal, a nossa relação com Deus tinha que estar firmada somente nessa palavrinha tão pequenininha que significa tanta coisa, que é o amor. O amor tem sido esquecido, a gente tem deixado de amar. A gente ontem, no debate que nós tivemos lá no Atos 29, eu sei que muita gente aqui não estava, a gente falou justamente sobre isso, que foi criada uma casca dentro do coração do ser humano, e o ser humano não consegue expressar aquilo que está dentro dessa casca. Essa casca, ela segura, ela retém aquilo que você realmente sente, você tem dificuldade. Hoje, talvez nunca foi tão difícil chegar para uma pessoa e dizer assim para ela: eu amo você, você é importante para mim, eu te amo. E você dá um abraço na pessoa que está do seu lado, a pessoa que convive, que anda com você. Isso é tão difícil. Era para ser tão fácil, porque se nós temos o amor, e o amor de Deus está dentro de nós, então significa que então é fácil, porque nós já temos essa relação de amor com alguém que não é simples, que escreve simplesmente sobre amor, mas que é o amor. Mas infelizmente a gente cria barreiras, a gente não consegue. Eu queria que você não levantasse a mão, mas só você começasse a pensar. A pessoa que você convive, que você anda, vamos começar assim, nas pessoas mais próximas de você. Talvez a sua esposa ou seu esposo. Há quanto tempo você não chega para ele e diz para ele assim: eu te amo? Há quanto tempo faz que você não expressa, você não faz alguma coisa que, através de atitude, você possa demonstrar aquilo que você sente, que é o amor? Você que é filho, há quanto tempo que você não consegue, ou quando foi a última vez que você conseguiu chegar para o teu pai, para a tua mãe e dizer assim: pai, mãe, eu amo você, eu quero dar um abraço em você? Daí o ser humano, pensando no mundo comercial, em dinheiro, em finanças, ele acaba inventando algumas datas, né? E às vezes nessas datas ainda a gente consegue expressar alguma coisa. Dia dos pais, vou lá dar um abraço para meu pai, dizer o quanto que eu amo ele. Dia das mães, vou dizer para ela, vou escrever, já vem um cartãozinho pronto só para você pôr o seu nome. Então não é você que está escrevendo, alguém escreveu por você, e você só escreveu o seu nome. De fulano de tal, que é o seu pai ou sua mãe, no dia do pai ou dia da mãe, e embaixo o seu nome. Mas quantas vezes você, independente de ser uma data comemorativa, alguma coisa, aniversário de casamento, ou aniversário da pessoa mesmo, você conseguiu chegar para essa pessoa e dizer: eu amo você, você é uma pessoa muito especial para mim. Então a gente tem dificuldade, a humanidade tem dificuldade. E toda guerra, todo problema, toda violência, na verdade é a ausência de algo. É algo que falta, que faz com que tudo isso aconteça. E é o que falta, a essência de tudo que falta, é o amor. Se nós vivermos o verdadeiro amor, se nós vivermos o amor de Deus na nossa vida, nós viveríamos uma situação, uma realidade hoje totalmente diferente do que nós temos visto quando nós ligamos a televisão, ou quando você chega do trabalho na sua casa, ou quando você chega no seu trabalho. Se nós verdadeiramente conhecemos a Deus
e o Deus simboliza amor, e esse amor está dentro de nós, então era para a gente estar vivendo situação totalmente diferente que nós estamos vivendo hoje. E Jesus deixou claro daquilo que nós precisávamos. Esses dias atrás eu entrei em discussão com uma pessoa, não entrei em discussão, na verdade eu fui conversar com ela porque é a forma que nós pensamos com relação aos dons espirituais. Então tem muita gente que acha que o dom, que Deus se revela na sua vida a partir do momento em que você recebe um dom. Então tem muita gente que pensa que só tem Deus quem tem esse dom. Então há uma confusão no meio evangélico, cada um crê de um jeito, cada um pensa de uma forma. Tem gente que acha que a pessoa só tem Deus no coração dela quando ela fala em línguas, quando ela fala em línguas estranhas, porque isso demonstra que ela abriu o coração e que Deus mora na vida dela. E na verdade, se você pegar a Bíblia, não diz nada disso. A única coisa que você precisa ter, que demonstra que realmente Deus está com você, que mora com você, que você aceitou Ele verdadeiramente, é o amor. O amor é pré-requisito. Se você ama a Deus e Deus ama você, você se entregou a Ele, você vai ter a prática do amor, você vai conseguir amar as pessoas. Tem uma situação que é o resumo de toda a Bíblia, já preguei várias vezes, mas vale aqui a gente recordar, em que chegaram para Jesus e quiseram testar Ele para ver o que Ele ia falar. Daí os escribas, que eram as pessoas, doutores da lei, os fariseus, que queriam de alguma forma pegar alguma coisa errada de Jesus para poder condená-lo, eles chegaram cheios de malícia para fazer uma pergunta para Jesus, para tentar derrubar Jesus em alguma coisa e ter um motivo para acusar Ele. Daí chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, qual que é o maior de todos os mandamentos? Daí Jesus, sem pensar, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Depois, no final, Jesus disse assim, e tudo isso é o resumo, tudo isso é o que está baseado, tudo aquilo que está escrito na palavra. Então, tudo que os profetas disseram, todas as coisas que estão descritas na palavra, tudo aquilo que as pessoas viveram, o resumo de tudo isso é isso aqui, é esse mandamento. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar ao próximo. A gente sabe tudo isso, eu tenho certeza que você sabe disso, que nós precisamos disso, que a gente precisa viver dessa forma, que a gente precisa viver o verdadeiro amor, mas infelizmente nós temos dificuldades de entender esse amor, porque a gente não sabe o que é esse amor. Apesar de a gente saber, tem pessoas aqui, eu tenho certeza, assim como eu também, você já nasceu no hospital, no domingo seguinte você já está sendo apresentado na igreja, já não deixou de perder nenhum culto, nem foi crescendo na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra quando criança, nas salinhas no culto à noite. Você foi e cresceu na igreja, então você tem talvez 30, 40 anos que você está inserido numa igreja, numa instituição onde se prega o amor de Deus. Mas mesmo assim, com uma carreira tão grande cristã, a gente ainda tem dificuldade de entender o que é este amor. E por não entendermos este amor, nós nos decepcionamos com ele. Infelizmente, quantas pessoas que aqui estão, talvez sentadas aqui no banco, eu não quero que você se identifique, que você está sofrendo por uma decepção amorosa. Porque você se doou para uma pessoa e essa pessoa ela não deu resposta a esse amor para você. E a gente é machucado isso dentro de nós, a gente está machucado com isso porque nós não entendemos o que simboliza o amor de Deus. Há 3 tipos de amores que nós conhecemos. Os mais conhecidos, tem mais, mas os mais conhecidos é o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor filéu, que é o amor do homem, da humanidade, e o amor eros, que é o amor sensual, o amor na área sexual. Então são os 3 tipos. A gente conhece muito bem e sabe lidar com o filéu, a gente sabe lidar com o eros, mas a gente não entende o amor ágape. E quando Deus ele fala de amor na Bíblia, o amor que ele está dizendo é o amor ágape, é o amor de Deus pela sua vida e esse mesmo amor que você precisa ter para as pessoas que estão perto de você. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Tenho certeza que você já ouviu esse texto em casamento,
Você já foi a algum casamento, alguém ministrou sobre isso? Você já recebeu um convite de casamento, talvez no convite tinha parte de alguns versículos desse texto que nós vamos ler. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez sobre o apóstolo Paulo falando sobre amor e tentando explicar, para que as pessoas entendessem o que é o amor. Quem escreveu a carta de 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu para uma igreja que estava situada em Corinto. Se você pegar a carta de Coríntios, as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele elogia, ele fala bastante com relação a algumas coisas que a igreja tinha. Então, por exemplo, você vai ver que fala muito, principalmente a primeira carta, ele fala muito sobre dons espirituais. Mas você não vê ele elogiando a igreja ou falando alguma coisa para a igreja, pelo amor que a igreja tinha por Deus e pelas pessoas. Ao contrário das outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, para Filipenses, para Colossenses. Daí você vê que ele elogia a igreja pelo amor que existia nela. Em 1 Coríntios não acontece isso. Porque é uma igreja que ela frutificava no reino de Deus, havia manifestação de dons do Espírito na igreja, mas o essencial não existia. As pessoas não estavam dando mais ênfase, mais importância aos dons do que o maior de todos os dons, que é o amor. Se você vê, nós estamos no capítulo 13, onde a gente vai fazer a leitura dele. Se você voltar para o 12, ele vai falar sobre dons espirituais. Se você for ler o 14, ele vai falar sobre dons espirituais. Então, bem no meio, no 13, daí está o apóstolo Paulo ensinando a igreja com relação ao amor e mostrando para a igreja que o que nós precisamos ter é o amor. E ele tenta, de alguma forma aqui, porque transcende palavras. Para a gente poder explicar o amor de Deus, ele é inexplicável com palavras. A gente não existe no nosso vocabulário palavras que possam descrever o tamanho do amor que Deus tem pela minha vida e pela tua vida. Se você hoje não se sente amado, é porque tem algo errado e você precisa refletir sobre isso. A gente tem que ser confrontado, irmão. A gente precisa necessariamente ser confrontado. E o Espírito Santo, ele nos confronta para levar a gente ao entendimento e levar uma vida certa. E eu sei que o Espírito Santo já está testificando no seu coração. Se você, por algum motivo, você não se sente amado, você tem necessidade que outras pessoas expressem amor para você, então você precisa avaliar o seu relacionamento com Deus. Lógico que a gente precisa conviver com pessoas e receber o amor das pessoas. Mas o que é necessário para a nossa vida, o que a gente precisa para sobreviver, é sentir o amor de Deus e refletir o amor de Deus. Então, a partir do momento que você faz isso, que você age dessa forma, daí você vai entender os planos que Deus tem para a sua vida e você vai conseguir ser abastecido e suprido nessa área do amor. E eu queria ler com você para que nós pudéssemos entender um pouquinho o que realmente significa esse amor. Não vai ser respondido todas as suas perguntas, mas eu tenho certeza que vai dar para você um pouquinho da dimensão daquilo que representa o amor de Deus. Amém? Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Vamos devagarzinho, vou parando a cada versículo. Olha o que ele está querendo dizer. Você pode ter o dom da oração em línguas, você pode ser um homem que demonstra muito poder de Deus, mas se não existir o amor em você, que valor que tem isso? Nada. Ele fala aqui sobre o metal que soa ou com o sino que tine, porque existiam algumas religiões pagãs na época, e que quando ia começar as cerimônias deles, eles tocavam o sino e batiam em metais para poder chamar o povo para adoração a outros deuses.
E aquilo irritava muito o povo de Deus, porque além do som não ser agradável, estava sabendo que estava chamando o povo para um negócio que não era nada a ver com Deus. Então é uma coisa sem nada. Mesmo as pessoas que atendem aquele chamado vão ser vazios, porque vão para um culto pagão, que não é o nosso Deus. Então ele diz, não tem, como aquele sino que te irrita, como aquele sino que não traz valor nenhum, que não te leva a nenhum lugar, da mesma forma é você ter o dom da oração em língua, mas não tem o amor de Deus dentro de você. Daí ele continua, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Olha, ele começa a dizer de alguns dons, que se você ler os versículos anteriores, o capítulo anterior de Coríntios, era aquilo que predominava, era uma igreja que tinha muita manifestação de dons espirituais. E as pessoas estavam dando tanta importância aos dons, esquecendo do amor. Daí ele vem dizer, mesmo que você tenha, e ele vai falando alguns dons de profecia. Todo mundo gosta de receber uma profecia. Quantas pessoas dão tanta importância ao dom da profecia, porque eles querem saber o que vai acontecer na sua vida, porque nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 segundos. A gente acha que nós vamos estar no culto e o pastor vai estar falando ainda, mas nós não sabemos, pode acontecer alguma coisa. A gente não sabe, nós não temos condição humanamente de prever aquilo que vai ser o nosso dia de amanhã. Então o homem, ele tem necessidade de saber aquilo que vai acontecer e busca nisso, busca em profecia. É importante para a igreja o dom da profecia? Sim, como todos os dons. Mas ele vem dizer, o dom da profecia é muito bom, mas é o seguinte, sem amor, não vale nada. Sabe por que não vale nada? Porque se não existe amor, não provém de Deus. Aquilo que a gente leu lá em 1 João, capítulo 4, que nós fizemos a leitura, diz, se você tem amor se você reconhece o amor de Deus, Deus é amor. Se você está em Deus, então o amor de Deus está em você. Se você está com o amor de Deus aqui, beleza, você já está, o pré-requisito está suprido. Você tem o amor de Deus, você aceitou Jesus, o amor de Deus está em você. Agora, se o amor de Deus não está em você, simboliza que você não aceitou ainda. Você ainda não conhece a Deus. Você não sentiu o toque do amor de Deus ainda. Então, mesmo que você tivesse um dom que aparenta ser de Deus, não tem valor, porque não vem de Deus, porque Deus não está em você. Não existe amor. E o amor é o pré-requisito para todo cristão. Ele vai dizer outros dons. Ele vai dizer, dom da ciência, ou seja, do conhecimento. A pessoa que tem muito conhecimento, muita sabedoria. Depois ele fala sobre a fé, que também é um dom. E se você tivesse fé para até produzir maravilhas, para dizer assim, para o monte, sai desse lado aqui e vai para o outro lado, e o monte mover-se. Se não existe amor, que valor que teria isso? Nada. Daí ele continua, mas se ainda assim você pegasse e distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então olha só, mesmo que se você pegasse todo o dinheiro que você tem, todas as coisas que você tem, e você doasse isso para os pobres, mesmo que se você se colocasse no lugar de outra pessoa, para você entregar a sua vida e você morrer por outra pessoa, não existindo amor, não valeria de nada. Daí ele continua. O amor nesses próximos versículos, ele vai dizer o que é o amor e o que não é o amor. Então o apóstolo Paulo vai tentar nos interpretar o que é amor. Até aqui no versículo 3, ele só fala para a gente aquilo que é importante na vida cristã. Então o mais importante de tudo não é os dons. O mais importante de tudo é o amor. Os dons com amor é tudo que nós precisamos. Você quer, a igreja, ela precisa ter os dons para que ela possa sobreviver, mas antes dos dons, ela precisa ter o amor. Se não existir a prática do amor, não existir o amor de Deus, nós estamos aqui perdendo tempo nessa hora que nós estamos aqui.
Nós só estamos aqui por amor, porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, eu e você crê, para que nós não viéssemos a morrer, mas que nós pudéssemos ter vida. O Senhor amou tanto a gente, que deu. E nós estamos aqui porque Ele deu. E Ele espera que nós possamos retribuir a Ele este amor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Porque se não for esse motivo, por qual motivo você estaria aqui hoje? Para ouvir o pastor gordinho falar? Tenho certeza que não é. Para ver o Ministério do Louvor cantar? Compra um CD que vai ser muito melhor a qualidade do som. Não da unção, do som. Você está aqui por que motivo? Porque você quer receber o amor de Deus, você quer ouvir a palavra, você quer sentir o amor de Deus. Porque o amor de Deus está presente neste lugar. Mas mais do que estar presente neste lugar, nos cultos de domingo, Ele tem que estar presente dentro de nós. Daí Ele vai explicar o que é esse amor, o que significa esse amor. Daí está lá no verso 4. O amor é sofredor, é benigno. Ou seja, qualquer amor que leva para o mal é amor de Deus? Não. O amor de Deus que está em nós, às vezes leva-nos a sofrer? Leva. Nossa, pastor, agora você me complicou. Como é que o amor pode trazer sofrimento? Sabe quando o amor traz sofrimento? Traz quando, por exemplo, a gente fica 9 meses com uma pessoa na casa de recuperação e a gente ama aquela pessoa, porque o amor de Deus está em nós e a gente acaba amando as pessoas que estão perto de nós. Daí passa 30 dias, chega a notícia que o cara se arrebentou na droga de novo. Daí esse amor de Deus que está dentro de nós nos leva a quê? A sofrer. Um exemplo. O amor é benigno, ele traz para o bem. Então não existe, muito tempo atrás, anos atrás, foi um sobrinho meu comer em casa e ele foi junto com a sua namorada, até então ele não era casado. E essa pessoa chegou na mesa e disse assim: ai, eu não vivo sem ele. A menina falou: ai, se ele largar de mim eu morro. Na hora que ele falou isso, a pastora Tu quase grudou no pescoço dela. Daí disse assim: não morre não. Não morre. Sabe por que não morre? Porque o amor verdadeiro de Deus não traz coisas ruins. Não gera ruindade, atitudes ruins. Às vezes, irmão, a gente tem que discernir o que é feito em amor para o teu bem e o que às vezes a gente acha que é coisa ruim, mas não é, porque aquele que ama, ele repreende, ele ensina. Aquele que ama, ele corrige, não é verdade? Aquele que ama, ele quer ver aquela pessoa num estado bom, e às vezes ele tem que falar algumas coisas que acaba até, num primeiro momento, criando um impacto, mas ele está falando porque ama. Se não amar, não ia entrar em confronto, não ia existir confronto. Cara, deixa ele se estrepar, ele quer se estrepar a si mesmo. Mas porque ama, daí quer falar: ó, não é assim, você está andando no caminho errado. Cuidado, onde que você está indo? Olha a atitude que você está tendo. Dentro da sua casa, cuidado. Será que você tem sido um bom marido? Por quê? Porque ama. Às vezes você escuta alguma coisa de pessoas que você não queria ouvir, mas se você for analisar, é a pessoa sendo usada por Deus para poder mostrar para você, ensinar você coisas boas, para que você tenha uma vida boa, para que o amor de Deus possa fazer diferença na sua vida. Vamos continuar. Então é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade ou sem importância. Não se exorbece, ou assim, não se engrandece. Não fica achando assim que eu sou o tal. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Olha só quanta coisa. Vou parar aqui um pouquinho. Tem muita gente que se decepciona com o amor porque busca interesses no amor. Nós tivemos lá ontem, lá no Atos 29, duas pessoas falaram sobre isso.
E no meio da conversa que nós estávamos tendo, porque não foi uma pregação, foi um bate-papo, alguém falou sobre isso. Eu tenho dificuldade de amar as pessoas. Eu tenho dificuldade de me entregar nas pessoas. Eu me fecho. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. 2 pessoas disseram isso. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Você vai ver o histórico de vida das pessoas, são pessoas que se decepcionaram. Pessoas que se entregaram para alguém e não tiveram retorno dessa pessoa. O amor que essa pessoa amou essas pessoas não é o amor de Deus, o amor ágape, porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele ama sem esperar nada em troca. Agora, o amor filéu, o amor humano, ele é um amor que você ama alguém, mas você espera alguma coisa de alguém. E se você não tem esse retorno, você se decepciona, você se fecha, você se magoa. Você acaba perdendo para você o valor dessa palavra amor. Agora, quando o amor de Deus está dentro de você e você consegue refletir esse amor de Deus para as pessoas, você faz para as pessoas incondicionalmente. Não faz com esperança de receber algo em troca. Faz porque ama. Incondicional. Não tem valor o retorno da pessoa. Pode agradar você, pode tirar um sorriso seu, mas simplesmente o fato de você amar e de você mostrar para ela que você ama já é suficiente para você. Você não tem necessidade de um retorno. Não busca interesse. Não está esperando uma atitude da pessoa por quem você está demonstrando este amor. Aí está o grande problema. Quantas pessoas que você conhece, talvez você até uma delas, que talvez estava até inserida numa instituição religiosa, numa igreja, em algum lugar, e hoje não consegue mais conviver com pessoas, nem se relacionar com pessoas, não consegue se entregar num relacionamento, porque houve decepções. Esperava um retorno, e esse retorno não aconteceu. Não acontecendo esse retorno, não existe amor. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos entender o que é esse amor. O amor de Deus é incondicional. Sabe por quê, irmão? Se fosse condicional, se Deus amasse a gente, esperando alguma coisa de troca para nós, sabe o que ia acontecer com a gente? A gente ia estar no inferno. Nem adiantava a gente estar aqui. Porque se a gente for pegar e colocar a vida de cada um aqui, e deixar a vida de cada um transparente, se tivesse um equipamento aqui, que nós colocássemos um capacete em você, e tudo aquilo que você fosse revelado aqui nesse telão, eu tenho certeza que a igreja estava vazia, porque não ia ficar nenhum aqui para ver. Não é verdade? Todo mundo teria vergonha. Não ia querer que isso aconteça, porque nós somos imerecedores. Nós somos pecadores. Se Deus esperasse alguma coisa nossa, uma retribuição nossa, nós estaríamos fadados ao inferno. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele espera uma decisão sua. Essa decisão do amor de Deus dentro de você transforma você. E a partir dessa transformação, você começa a viver uma vida em amor. Errando, às vezes fracassando, às vezes pecando. Mas quando peca, o Espírito Santo aperta, você se arrepende. Você busca de novo se relacionar em amor com Deus. E toda a conta da podridão de vida que você viveu, que eu vivi, é colocada lá na cruz com Cristo. Não tem valor mais para Deus. Deus olha para a gente, nos vê limpo e puro. Apesar de que talvez ontem a gente fez coisas que desagradou o coração de Deus. Daí, diante da nossa postura daquilo que nós fizemos errado, Deus, pelo amor dele por nós, ele limpa e tira todo o pecado de nós, troca as nossas vestes. Glória a Deus. É amor incondicional. Vamos continuar. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então não é injusto, o amor de Deus não é injusto. Ele é verdadeiro. Daí ele começa a dizer o que é. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo, irmão. Se você é um pai, uma mãe, que talvez por alguma situação você desistiu do seu filho, você não está deixando o amor de Deus
ser revelado através da sua vida. Lembrando, irmão, que desistir não simboliza que às vezes você vai ter que colocar ele para a rua, e às vezes você vai ter que, com um coração muito pesado, você vai ter que ensinar ele e corrigir ele severamente. Mas você não está fazendo isso porque você desistiu dele, porque você o ama e você quer ver ele de volta. Há uma diferença. Agora, quando você abandona, quando você deixa, quando você não desistir, eu não quero mais nem me relacionar, eu não quero mais nem falar com aquela pessoa. Você está matando esse relacionamento. Daí, irmão, você está vivendo totalmente contrário daquilo que simboliza o amor de Deus. O amor de Deus, aqui, está claro, ele espera, tem paciência. É um amor que ele é longânimo, tardio. Aqui vai falar que ele não se ira facilmente. Ele consegue entender que o amor é tão grande, aquela pessoa está fora do caminho do Senhor, aquela pessoa está me maltratando, aquela pessoa está de uma forma que não está insustentável. Mas o amor de Deus para mim é tão grande que eu não vou desistir dela. Deus tem trabalhado muito comigo com relação a isso, irmão. Muito. Tem algumas pessoas muito especiais que passaram aqui pela igreja, vocês sabem muitos quem são eles, e que me dói muito quando eu entro aqui na igreja e eu não vejo essas pessoas aqui. Mas são pessoas que nós não fizemos nada para elas. É pessoas que talvez, se meu amor por elas fosse um amor filéu, eu simplesmente ia dizer assim: fiz minha parte, lavei minha mão, tentei de tudo, mas porque o amor que está dentro de nós é o amor ágape, o amor de Deus, eu tenho necessidade de estar perto. São pessoas que talvez você não veja aqui, irmão, mas toda semana eu estou conversando com eles. Toda semana eu estou tentando aconselhar, estou tentando dizer, tenho orado junto, tenho orado por eles. É esse amor que Deus espera que nós tenhamos dentro de nós. É difícil? É, irmão, difícil. Porque a gente acha que nós somos a razão de todas as coisas. E se a gente começar a olhar as coisas com racionalidade, com a razão, você não vai entender esse amor. Daí você vai ficar longe desse amor, não adianta. Se você olhar para o mundo espiritual, para Deus, com racionalização, você está olhando de forma racional, você não vai compreender. Você só consegue compreender o amor de Deus quando você se entrega a Ele e Ele começa a participar, Ele está presente na sua vida, daí você consegue compreender. E é esse amor de Deus que tem que estar dentro de você. Se esse amor de Deus não está dentro de você, você está caminhando errado, seu esforço está sendo em vão, a tua busca está sendo em vão. Hoje a decisão que você precisa é essa, é permitir que esse amor de Deus te alcance de tal forma que você seja agraciado com Ele, e que você não fique em você, mas que você possa transmitir para aqueles que estão perto de você. Vamos continuar aqui para a gente terminar. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, o amor. Essas três, mas a maior dessas é o amor. Então, fica para a gente a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante de todos, que é pré-requisito para a gente, o amor. Não tem como, irmão. Você precisa buscar ser participante desse amor. Quando você ama, o amor de Deus está em você, é fácil você perdoar.
como a gente ministrou na quinta-feira, eu acho que foi na rádio. É fácil você entender e compreender o outro. É fácil você poder, mesmo diante de coisas que aconteceram, que te feriu grandiosamente, você dobrar o seu joelho e interceder por aquela pessoa que ainda não entendeu o amor de Deus. Quando a gente pratica esse amor, quando a gente busca esse amor nos envolve e transforma a nossa vida. Se isso não é realidade em nós, a gente precisa repensar. Falta isso. Talvez você está em busca de tantas coisas, buscando mudar sua vida completamente, e você está analisando cada coisa em busca que essas coisas possam ser mudadas dentro de você. Mas talvez Deus te trouxe hoje para dizer para você que a primeira coisa que precisa mudar, e a primeira coisa que você precisa ter dentro de você, é o amor ágape. O amor de Deus tem que estar dentro de você. O amor incondicional. Se a gente amar, a gente verdadeiramente, todas as picuinhas, todas as situações, todas as conversas que às vezes a gente, graças a Deus, a gente não escuta muito aqui na igreja, mas a gente escuta, isso tudo vai embora, irmão, porque a gente ama, porque a gente ama da mesma forma que Deus nos amou, incondicionalmente, não esperando algo em troca. Jesus, terminando, Jesus, ele disse assim: você precisa seguir 3 mandamentos. Se você seguir esses 3 mandamentos, está tudo certo na sua vida. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre sua esposa. Amar a Deus acima dos seus filhos. Amar a Deus acima dos seus bens. Amar a Deus acima do seu trabalho, da sua profissão. Amar a Deus acima do seu relacionamento de amizade que você tenha com alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar na sua vida, Deus. Depois ele completa e diz, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é um segundo mandamento que traz 2 explicações. Então primeiro, para você amar o próximo, você precisa primeiro amar a quem? A Deus e a si mesmo. Se você não se ama, não tem como você amar o próximo, porque ninguém pode dar para alguém aquilo que não tem. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Se eu me odeio? Se eu me murmuro pela pessoa que eu sou, pelo lugar que eu vim, pela família que eu fui inserida, pela situação que eu estou vivendo? Se eu não tenho amor por mim, se eu não me cuidar de mim, ao ponto de eu demonstrar que eu me amo, porque eu não sou simplesmente uma pessoa, não sou simplesmente um ser humano perdido neste mundo, mas eu sou a razão da alegria de Deus ter criado todo esse mundo. Porque se Deus criou o mundo para mim e para você, irmão, a Bíblia diz assim que nós somos a coroa da criação de Deus. Deus criou você e coroou você, porque você é aquilo que Deus fez melhor. Se você não consegue se aceitar, se você não consegue receber esse amor e você mesmo se amar, você não tem o amor que você vai poder dar para aquele que está próximo a você. Morreu aí. Então você precisa amar a Deus, você precisa se aceitar e se amar. E quando você tiver esse amor dentro de você, daí você vai estar pronto para amar quem está próximo a você. Daí, irmão, você vai ver quantas maravilhas e quantas coisas Deus vai realizar na sua vida. E você vai ver, irmão, que quanto você sofreu à toa. Quando você substitui o amor filéus por amor ágape, amor de Deus, que é incondicional, você vai ver quanto que você sofria à toa. E como é bom você derramar, expressar esse amor de Deus que está dentro de você. Amém? Eu queria passar um vídeo. Ele é 6 minutos. O áudio vai passar para mim. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza que talvez boa parte da igreja já viu ele. Mas eu queria que você visse meditando nele. Amém? Preste atenção nesse vídeo. Ele vai retratar um pouquinho do que é esse amor. Às vezes a gente traz para o espiritual, e espiritualmente é difícil a gente tem que explicar o que é o amor de Deus. Aqui a gente vai ver na prática o que simboliza esse amor. Eu queria que você visse, mas que você ficasse com o coração aberto para deixar Deus ministrar no seu coração. Amém? Pode soltar, Aldo.